O relato de hoje também aconteceu na quaresma. Eu vou trocar o nome dele, vou chamar ele de João. O João conta que é do Rio de Janeiro. E ele conta que trabalhava em uma empresa e toda sexta-feira eles saíam 3 horas da tarde, né? Trabalhavam só até 3 horas da tarde. E eles costumavam se reunir e ir para um lugar que era conhecido como Prainha. Era um lago onde tinha bares, né? Eles disse que ele se encontrava lá com mulheres. Ele era na época casado, né? Ainda é casado. Mas eles iam se encontrar com mulheres e beber, encher a cara. Então, pessoal, ele conta que era na época da Semana Santa, época da quaresma, né? E eles estavam de folga, eles haviam trabalhado só até a terça-feira. Então, ele já estava na quarta e na quinta-feira, né? Que eram 3 dias de recesso, né? Que eles tinham pegado. Então, pessoal, era numa quinta-feira, né? Quinta-feira da Paixão. Então, eles chamam Quinta-feira da Paixão, né? O pessoal... o pessoal das igrejas, né? E aí, pessoal, ele conta que combinou, ansioso dentro de casa, ele disse que escutava menino chorando, mulher reclamando, e ele com vontade de encher a cara, né? Tava com vontade de sair para beber. Então, o que ele fez? Ele falou para a esposa que ia jogar um futebol. A esposa pediu, não vá, nós estamos na Semana Santa, minha mãe vai chegar, então eu queria que você ficasse aqui para me ajudar, né? Que a mãe ia passar o final de semana com eles, né? E assim, Semana Santa, não vai sair, não vai, fica cuidando, olhando os meninos para que eu possa cuidar das coisas, né? Fazer as coisas. E ele disse que não. Disse, não, eu vou sair e volto já. É meia hora. E ali, pessoal, era só uma oportunidade que ele queria para fugir. O João já tinha combinado com os amigos, né? E saiu pegando os amigos, né? E foram para essa prainha. Então, pessoal, chegando lá, ele disse que já tinha bastante gente bebendo, mulheres, né? E ali, pessoal, eles enrolaram até por volta das 8 horas da noite. Quando, de repente, ele se tocou, já estava muito, né? Muito embriagado, ele se tocou que precisava ir para casa e que sabia que quando chegasse em casa, a mulher estaria uma arara de brava, né? Então, ali ele, né, resolveu ir para casa. Então, 3 amigos dele falou, então você vai fazer o seguinte, você vai me dar uma carona para nós, vai deixar nós em casa e depois você segue. Assim ele fez, pessoal. Ele conta que pegou os colegas, colocou no carro, né, e saiu. Então, pessoal, um dos colegas disse, vamos passar na boate tal, né, que disse que era uma boate lá que começava às 3 horas da tarde e até às 4 horas da manhã. Só para dar uma passadinha para me deixar lá. Então, pessoal, assim eles fizeram. O João conta que, achando pouco, quando chegou nessa boate, resolveu entrar para passar 10 minutinhos. E esse 10 minutinhos, pessoal, se transformou em horas. E quando foi por volta de 11 horas da noite, pessoal, eles já estavam para lá de Bagdá, né, de Goró. Então, pessoal, o João pega o carro, na maior irresponsabilidade, os amigos, e vão para casa. O João conta que estava passando em um setor, né? Ele disse que foi depois de uma ponte. Ele disse que quando vai passando numa ponte que tinha, ele disse que viu, quando passou nessa ponte, ele viu um ser alto, bem alto, né? Aquele homem todo de preto. Quando ele passa com o carro, aquele ser olha para ele e riu. Mas ele riu. Aquele homem, aquela criatura de preto, ele disse que aquele rosto, assim, aquela risada de muita felicidade. E o João disse, nossa, eu sei que eu estou embriagado, né? Mas vocês viram esse cara? Cara, que sorriso largo é esse? Quando o João falou isso, pessoal, não deu outra. O carro passou a ponte, aí ele houve um descontrole lá, perdeu o controle do carro, da direção, e o carro capotou. Quando o carro capota, pessoal, o carro vai caindo, descendo no abismo. Ele conta que lembra muito bem o carro rolando e ele lembra sentindo as pancadas, né? Pancada na cabeça, né? Então, pessoal, ali ele apaga. E ali, pessoal, quando ele apaga, ele volta novamente, né? Volta né? Quando ele volta, pessoal, ele já volta, ele já disse que já estava sentado e levantou. Tava muito escuro, pessoal, muito escuro. E ele vê luzes, várias luzes. E ali, pessoal, quando ele olha, né, diz, meu Deus, e agora, o que foi que houve? E ele vê o carro, né, capotado, não vê os amigos de jeito nenhum, não viu os amigos.
E ele viu, pessoal, ali uma multidão de seres. E ali, pessoal, ele sai andando no meio daquela multidão, procurando os amigos, 3 amigos dele, né? Procurando no meio daquela multidão. E ali ele já não lembra mais de nada, do carro, não lembra nada. Não sentia nada. E ali, pessoal, ele disse que foi o pior pesadelo. Ele disse, pessoal, que aqueles seres, eles queriam rasgar a carne dele, né? Aqueles seres davam gargalhadas, aqueles seres diziam palavras horríveis, né? E ali ele disse, meu Deus, onde é que eu tô? Será que eu estou nu, né? E ele ali, em desespero, chamava pelo nome dos amigos. Fulano, na mente dele só vinha a lembrança dos amigos. Só que ele não lembra, ele disse que não lembra, pessoal, assim, de nada. Não lembra da boate, não lembra né, do lago lá, da prainha onde ele estava. Só lembra dos 3 amigos. E ali, pessoal, ele disse que foi andando, e ele disse que era uma escuridão, aquele monte de monstro. Ele disse que era só monstro, era só os lá de baixo. E ele foi andando, e cada vez mais que ele ia andando, a coisa ia ficando mais densa, mais escura, né? E ali, pessoal, ele em desespero, foi quando ele escutou o grito de um dos amigos dele, pelo nome dele, né? E aí ele disse que foi, né, procurando, eu estou aqui, grite aí para mim, né? Ele disse que foi pedindo, onde você está? E ali, pessoal, ele escuta o grito de outro, fulano, eu estou aqui, me ajuda. Aí começou, ele disse que começou aquelas vozes, me ajuda, me ajuda. E eram muitas vozes, pessoal, e aqueles seres, ele disse que era assim, uma multidão, assim, parecia ele disse que era muitos, aqueles seres, ele disse que aqueles seres, eles tinham quando eles tocavam assim nele, pessoal, queimava. E ele disse que foi sentindo, era como se estivesse queimando. E era um desespero, aquele fedor de enxofre subindo, aquela coisa mais horrível do mundo. Então, pessoal, de repente, ele acorda, né? Quando ele acordou, ele já estavam colocando a maca, né, na ambulância. Ele havia sido socorrido e os 3 amigos já estavam em óbito, né? Já não estavam mais ali, né, com ele. Então, pessoal, ele acorda e aí ele se liga, ele disse, nossa, eu tive um sonho, eu tive um pesadelo, cadê meus amigos? Aí ele se ligou, né, que havia tido um acidente, né? Voltou a lembrança novamente. E ali, pessoal, ele conta que foi para o hospital, passou por todos os procedimentos, fez cirurgia, não teve a oportunidade de ver o sepultamento dos 3 amigos, né, que perderam a vida na hora, mas ele ficou vivo para contar a história, né, como foi, o que ele viveu, né, a EQM que ele teve, né, porque ele teve uma EQM, e ele viu o outro lado, ele viu aonde que os amigos dele foram parar, né? E ali, pessoal, ele conta que, pronto, a partir desse dia, ele não quis nunca mais beber, ele disse que teve cuidado com as amizades, quando alguém chamava ele para sair, ele já ficava indignado, porque ele disse que a má influência, né, muitas pessoas, pessoal, perdem suas vidas, muitas pessoas entram em confusão, em coisas terríveis por conta das amizades, né, das mal influências, né. E ali, pessoal, ele disse que foi, assim, muito triste, né, porque perdeu logo 3 amigos, mas ele, né, sobreviveu, né, para contar toda a história, tinha que ficar vivo, né, para contar a história. E ele disse que tem certeza que o lugar que os amigos deles foram recebidos é muito terrível. Ele disse que é o pior pesadelo. Ele disse que são milhares de seres para receber as pessoas que morrem embriagadas, pessoas que partem, né, no adultério, né, de forma pecaminosa. Então, é por isso que a palavra de Deus diz, devemos estar preparados para a nossa volta, né, porque nós não sabemos quando vamos partir. E dessa forma foi propositalmente, assim, praticamente propositalmente, porque eles dirigindo, né, embriagado, fizeram coisas erradas, né, e aí Deus permite, né, que essas coisas aconteçam. Então, por hoje é só. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. E é isso, pessoal, tá bom? Até um próximo relato, se Deus quiser. Tchau, tchau.